A seleção brasileira é muito mais do que um time de futebol. É um símbolo de orgulho, uma referência histórica e uma paixão que move milhões. Porém, nos últimos anos não tem sido assim. Dessa maneira, buscando mudar esse cenário, Fernando Diniz, um dos técnicos mais únicos do Brasil, foi escolhido para comandar a seleção de forma interina após o declínio sob o comando de Ramon Menezes. A ideia parecia ótima e muito promissora, mas não foi o que aconteceu. Afinal, como o técnico que levou o Fluminense à glória na Libertadores acabou mergulhando a seleção em um dos piores momentos da história recente? É o que a gente vai ver hoje. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, Fernando Diniz é um nome que até pouco tempo simbolizava renovação e inovação no futebol brasileiro. Conhecido por seu estilo ofensivo, marcado por posse de bola e construção desde a defesa, ele foi uma figura central no Fluminense de 2023, que conquistou a Libertadores após décadas de espera. O título do tricolor, na verdade, foi muito mais do que um troféu. Foi a coroação de um trabalho que muitos enxergavam quase como revolucionário, e inclusive fora do Brasil. Com Diniz no comando, o tricolor das Laranjeiras encantou o continente, jogando um futebol vistoso que privilegiava o coletivo e explorava o melhor de seus talentos. Era o auge de um projeto que começou com desconfiança, mas que provou ser capaz de transformar um clube. Foi nesse contexto de glória que Diniz recebeu o convite para assumir a seleção brasileira como interino. E a escolha de certa forma parecia lógica. Ele era o treinador do momento, aclamado pela mídia e adorado pela torcida do seu clube. A CBF, portanto, ainda sem Carlo Ancelotti, que era o grande plano A, viu em Diniz uma solução temporária para preencher a lacuna deixada por Ramon Menezes. Após uma série de resultados ruins e uma clara falta de evolução, o Brasil precisava de uma nova liderança e Diniz chegou como um sopro de esperança, prometendo resgatar a essência do futebol brasileiro que parecia cada vez mais distante. A missão era clara: manter a seleção competitiva enquanto a CBF aguardava pela chegada de Ancelotti. Mas será que Diniz era a escolha certa para essa tarefa? Será que era possível aplicar o seu estilo tão autoral em um ambiente tão restrito como a seleção brasileira? E principalmente, será que a falta de experiência em seleções seria um empecilho para o treinador que vivia o auge da sua carreira no clube? Essas eram perguntas que muitos faziam quando ele foi anunciado. O Brasil, claro, estava dividido. De um lado, a empolgação com a possibilidade de um futebol mais ofensivo e moderno, e eu admito que eu era um desses. Do outro, a preocupação com a pressão, o tempo limitado de trabalho e os desafios únicos de comandar a seleção mais vitoriosa da história do futebol. Bom, o início de Fernando Diniz à frente da seleção brasileira foi exatamente o que os torcedores queriam. Foi animador, envolvente e cheio de promessas. Logo em sua estreia, um sonoro 5-1 contra a Bolívia em Belém. O time demonstrava fome de bola, intensidade e um estilo de jogo que remetia às raízes do futebol brasileiro. Ofensivo, criativo e muito empolgante. Neymar, já um veterano e principal estrela da equipe, brilhou intensamente. Foi nesse jogo, inclusive, que ele marcou 2 gols e se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira, superando o Rei Pelé. O momento foi muito simbólico, representando quase que uma passagem de bastão entre o passado glorioso e um futuro promissor, liderado por Fernando Diniz. Dias depois, o Brasil enfrentou o Peru em Lima. Um jogo sempre difícil, truncado, mas que terminou com a vitória por 1-0 graças a um gol nos minutos finais. Era a marca de um time que, embora em construção, mostrava resiliência e capacidade de decidir sob pressão. Dessa forma, com 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas, a seleção liderava as eliminatórias para a Copa de 2026 e o Brasil começava a acreditar que um novo ciclo de sucesso estava sendo construído. Os elogios vieram de todos os lados. Diniz foi apontado como responsável por devolver ao Brasil a identidade perdida. Havia inclusive campanhas para que ele fosse efetivado como técnico permanente, com muitos torcedores defendendo que Carlo Ancelotti já não era mais necessário. Mas no futebol, como sabemos, o céu pode virar inferno em questão de dias. Depois do início animador, a realidade começou a se impor no comando, e foi aí que o dinizismo começou a mostrar as suas rachaduras. A terceira rodada das eliminatórias trouxe o primeiro sinal de que as coisas não seriam tão fáceis quanto pareciam. Jogando na Arena Pantanal, o Brasil enfrentou a Venezuela, uma equipe considerada muito inferior tecnicamente. Era o famoso jogo que a obrigação é a vitória. Mas o que se viu foi uma seleção apática, sem inspiração e incapaz de furar o bloqueio defensivo venezuelano.
Mesmo com 70% de posse de bola, o Brasil finalizou pouco e mal conseguiu criar chances claras. Quando o gol de empate da Venezuela saiu no segundo tempo, ficou claro que algo não estava funcionando. O 1-1 soou quase como uma derrota para o time de Diniz, que já começava a receber críticas. Alguns apontavam a falta de intensidade, outros a desorganização e a falta de confiança no trabalho do treinador. No entanto, o pior ainda estava por vir. Na rodada seguinte, o Brasil foi a Montevidéu enfrentar o Uruguai. A Celeste não só venceu por 2-0, mas também dominou completamente a partida. Foi uma noite histórica para o Uruguai, que encerrou um jejum de 8 anos sem vencer a seleção brasileira. Para os brasileiros, por outro lado, foi um banho de água fria. A defesa vulnerável não conseguiu lidar com a intensidade uruguaia. E a sequência negativa continuou contra a Colômbia em Barranquilha. Após abrir o placar, o Brasil sofreu uma virada dolorosa com 2 gols de Luiz Dias, que aproveitou os espaços deixados pela equipe de Diniz. Era a terceira partida sem vitória e os ânimos já estavam exaltados. E então veio o clássico contra a Argentina no Maracanã. Quase 70 mil torcedores compareceram esperando uma redenção, mas o que viram foi mais uma derrota. Um gol solitário da Argentina foi suficiente para garantir a vitória dos atuais campeões mundiais. Essa foi a primeira derrota da seleção brasileira em casa na história das eliminatórias. Inclusive, isso foi no dia do meu aniversário e eu tava lá. Que baita presente, né? Mas enfim, Fernando Diniz foi duramente criticado. Os números eram implacáveis: 38,8% de aproveitamento e 3 derrotas consecutivas, algo inédito na história das eliminatórias. O Brasil, dessa forma, ocupava apenas a 6ª posição, ainda na zona de classificação para o Mundial, mas muito longe das expectativas de um país acostumado a liderar. Esse, portanto, foi o último jogo da seleção brasileira sob o comando de Fernando Diniz. Mas afinal, por que deu errado? A resposta, pelo menos para mim, não é tão simples e envolve uma combinação de fatores estruturais, técnicos e circunstanciais. Bom, primeiramente existe, claro, a questão do tempo de trabalho. No Fluminense, Diniz tinha o dia a dia com os jogadores em um ambiente onde podia aplicar a sua filosofia com paciência e repetição. Por outro lado, na seleção brasileira, ele era um técnico interino, compartilhando seu tempo entre o clube e os compromissos da Canarinho. Essa dinâmica, de certa forma, impediu que o treinador aprofundasse o seu modelo de jogo, que é um sistema que exige muito treino, entrosamento e especialmente muita assimilação tática. E um dos principais problemas nesse período foi a fragilidade defensiva. Um problema claro da seleção era o alto número de gols sofridos e principalmente de chances cedidas ao adversário. Com a escolha de usar apenas 2 meio-campistas na maioria dos jogos, Diniz viu o setor ser totalmente dominado pelos adversários, que tinham sempre 3 ou 4 jogadores por ali. Os volantes, portanto, ficavam sobrecarregados, tendo que escolher entre pressionar à frente e deixar o espaço às costas. E aí já era. No jogo contra a Colômbia, por exemplo, Rames Rodrigues teve total liberdade para criar, porque os meio-campistas brasileiros não conseguiam cobrir os espaços deixados pelo treinador. Além disso, a transição defensiva era outro grande calcanhar de Aquiles. Quando o Brasil perdia a bola, o time tinha dificuldades em se reorganizar rapidamente, permitindo que os adversários explorassem os espaços com contra-ataques perigosos. Por outro lado, já no ataque, apesar das ideias claras de Diniz, como ocupação de espaço e aglomeração no setor da bola, o sistema não fluía com a naturalidade esperada. Em alguns momentos, o time apresentava apenas uma desorganização ofensiva, com jogadores ocupando os mesmos espaços e dificultando a criação de chances. O resultado, lógico, era um ataque extremamente previsível e fácil de neutralizar. E tudo isso, de certa forma, esbarra na adaptação no modelo de jogo. Eram estilos totalmente diferentes, desde a era Tite até a era Ramon Menezes. O estilo dinizista é altamente autoral e exige que os jogadores comprem a ideia. No Fluminense, por exemplo, ele tinha tempo para conquistar a confiança do elenco, mas na seleção o processo era muito mais complicado. Alguns jogadores pareciam desconfortáveis com o sistema, enquanto outros não conseguiam render no nível esperado. E por fim, não podemos ignorar também os problemas fora de campo. A desorganização da CBF, que contratou Diniz como interino enquanto aguardava Carlo Ancelotti, um técnico com estilo totalmente diferente, foi um dos maiores erros estratégicos recentes. Essa falta de coerência no planejamento, na minha visão, só aumentou a pressão sobre Diniz e dificultou ainda mais o seu trabalho. E com isso chegamos ao ponto crucial: qual era o sentido de contratar Fernando Diniz como técnico interino da seleção? A escolha de Diniz foi arriscada desde o início.
A CBF optou por um técnico com um estilo extremamente autoral para um trabalho temporário, sabendo que ele seria substituído por alguém com uma abordagem completamente diferente. Esse descompasso não só prejudicou o trabalho do Diniz, mas também deixou a seleção sem uma identidade clara durante o ciclo mais importante do futebol nacional. Talvez o erro maior tenha sido subestimar a complexidade do futebol de seleções. Diniz precisava de tempo e continuidade, dois luxos que ele nunca teve. E ainda assim a pergunta permanece: será que ele realmente estava pronto para esse desafio? Eu pelo menos acho que não. Agora, a seleção brasileira vive um momento de transição, não apenas no comando técnico, mas na própria estrutura do futebol. Os erros do passado precisam servir como lição para o futuro. Inclusive, o Diniz pode até voltar à seleção um dia, e eu acredito que isso vai acontecer. Mas para isso, ele precisará amadurecer ainda mais como treinador e encontrar um equilíbrio em seu estilo. Um exemplo disso foi o trabalho dele no Fluminense em 2024, que foi péssimo. Por enquanto, fica a sensação de que a sua passagem pela seleção brasileira foi uma oportunidade perdida, tanto para ele quanto para o futebol brasileiro. Só o tempo dirá se o dinizismo terá outra chance de brilhar na Canarinho. Até lá, seguimos com mais perguntas do que respostas. Deixe aí no comentário o que você pensa sobre isso. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.